Olá, eu sou a Cat Lopes e hoje vamos conversar um pouquinho aqui no podcast Deus e Elas, nessa versão de férias que quem já nos acompanha está acostumado, que é hashtag Deus e Eu. Ah, sim, acredito que você já está sabendo que o nome do podcast mudou. E olha que ainda terão outras novidades. Então, se não quiser perder nenhuma delas, se inscreva nos canais oficiais de Ministérios Pão Diário, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Pode nos acompanhar também eh, no Deezer, Spotify, e no site, né, de ministeriospondiario.org. O tema do devocional de hoje é Tesouro Inestimável, extraído do devocional Deus Me Vê. E o texto base está em Coríntios 4, 5, 7, que vamos ler a seguir. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. A casa do homem do lixo, na periferia de Bogotá, Colômbia, não parece especial. No entanto, abriga uma biblioteca gratuita de 25 mil exemplares com livros descartados que José Albert Gutierrez juntou para compartilhar com as crianças pobres em sua comunidade. As crianças lotam a sua casa nos fins de semana durante as horas da biblioteca. Rondando pelos quartos repletos de livros, as crianças veem essa casa humilde como mais do que a casa do Senhor José. É um tesouro inestimável. Bom, eu confesso que eu não conhecia essa história, esta casa, e eu fui pesquisar, né? Queria ver como que de fato ela é. E lá no sul de Bogotá, onde Gutierrez vive, é uma área pobre e com conhecida falta de recursos, o que torna a iniciativa dele muito mais importante, uma vez que transforma a realidade dessas crianças que não tinham acesso algum aos livros. Com a imensa quantidade de livros que ele possui, ele já começou a enviar alguns títulos até mesmo para escolas e outras regiões que também sofrem com essa falta de livros. Isso me faz recordar também uma reportagem que eu vi recentemente de uma senhora que é catadora de papel, era, né, que agora já não é mais, e ela era apaixonada por livros, o sonho dela era estudar, e ela ia juntando os livros que ela achava no lixo. E ela colocava no barraco dela, na favela, tudo que ela encontrava para acesso aos filhos, para os filhos irem estudando também, tendo conhecimento, e disponibilizava para as crianças da favela também. Não preciso nem dizer, né, qual o fechamento dessa história, que hoje ela já não é mais uma catadora de lixo, ela conseguiu se formar, formou os filhos, e tudo por conta dessa paixão da leitura e de encontrar no lixo esses tesouros, né, para ela inestimáveis. Bom, voltando para o devocional, o texto agora traz esta analogia para nós, cristãos, e diz assim: isso também é verdadeiro para os seguidores de Cristo. Somos feitos de barro humilde, cheios de rachaduras e facilmente quebráveis. Mas Deus permite que sejamos a habitação para o seu poderoso Espírito, o qual nos capacita para levarmos as boas novas de Cristo ao mundo ferido e arruinado. É um trabalho enorme para pessoas comuns e frágeis. Na época bíblica ou na antiguidade, né, Velho Testamento, os vasos de argila ou de barro, como nós costumamos dizer, eles eram utilizados pelas pessoas em geral para trabalhos ali do cotidiano, para armazenar todo tipo de coisa. E dos itens mais baratos até os mais valiosos. Era muito comum os vasos serem enterrados no chão das casas ou ali no terreno, né? Como uma espécie de silo, onde poderiam estocar o trigo ou outros grãos, vinho, óleo, com a segurança de não os estragar. Independentemente do que estava armazenando, se era algo barato ou caro, o valor, obviamente, não estava no vaso, mas no produto que ele armazenava, no conteúdo deste vaso. E aqui eu novamente confesso, né? Amo como Jesus vai contra a maré, sempre. Porque vamos combinar, nós homens e mulheres não queremos ser o vaso de barro. Não queremos estar escondidos, não queremos estar enterrados. Nossa natureza humana deseja o contrário,
desejamos a vitrine sermos de mármore, ouro, de cristal, cheio de pedrinhas Swarovskis. E não queremos ser pequenos também. Na temporada Espelho, Espelho Meu, nós falamos sobre autoestima e o quanto somos influenciados ou até mesmo levados nesta maré, né? Mas vamos lembrar que o nosso valor está em Deus. A aparência não invalida a essência que há dentro de um vaso de barro. Voltando para o devocional, a escritora diz assim: o apóstolo Paulo disse à sua congregação na antiga cidade de Corinto: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não é de nós. Salmo 115:1, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. É fato que nós precisamos ter cuidado para não sermos envolvidos com ensinamentos equivocados que ensinam que o poder não está exatamente em Deus, mas na nossa capacidade em determinar o poder de Deus. É como que se o poder de Deus passou a ser uma extensão da nossa autoridade. Como se não houvesse a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Como se a fé fosse superior à vontade de Deus. Nem vou entrar aqui nos pormenores sobre a fé, né? É indiscutível que a fé ela é poderosa, sim. Mas não podemos esquecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável dentro da visão do todo que somente Ele tem do mundo e da eternidade. Voltando ao devocional, ela finaliza assim: Paulo também nos adverte a anunciarmos a respeito do tesouro inestimável que habita em nós. Somente Jesus transforma a nossa vida comum num precioso tesouro. E aqui a gente sabe que tipo de tesouro Paulo está dizendo, né? O tesouro da palavra de Deus, as verdades ricas e inestimáveis que fomos chamados a anunciar aos outros. Nos versículos anteriores, Paulo fala do conhecimento de Jesus Cristo, cheio de glória e infinitamente precioso. Não vamos esconder esse tesouro que recebemos, mas vamos compartilhar e abençoar outras vidas. Não vamos nos esquecer de quem somos. Quando vemos nosso reflexo através de Jesus, nós enxergamos o quão miseráveis somos. E ainda assim, Deus nos enche com o Espírito Santo e nos capacita para falar sem medo e temor da verdade que liberta todo e qualquer pecador. Não vamos nos esquecer que viemos do pó e para o pó voltaremos. Romanos 11:33 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Gente, que tempinho precioso foi esse com vocês. Espero que tenha tocado o coração de vocês como tocou o meu. A palavra de Deus é incrível porque ela se renova a cada manhã e fui renovada enquanto eu estudava esse texto para estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Se você gostou, compartilha, anuncie para suas amigas, para os seus conhecidos sobre o podcast. Fiquem atentos porque logo, logo essa temporada curtinha de férias acaba e nós já vamos voltar aí com as novidades do podcast Deus e Elas. Deus abençoe e até a próxima.